Oi, gente, boa noite. Boa noite. Para quem não nos conhece, eu sou Alan da Mariana Eu sou a Mariana do Alan. e hoje, no nosso 7º dia de devocional, O tema de hoje é: em famílias firmes na palavra de Deus, os pais criam seus filhos na admoestação do Senhor. O texto base é Efésios 6:4, que diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. esse textinho é muito interessante porque Paulo ele trata dos deveres dos pais e dos filhos. E pensando em cima desse texto, refletindo em cima desse texto, eu fiquei assim, pensando nos dias atuais, em nossos dias atuais. Porque parece que a gente está vivenciando uma geração onde os filhos, na verdade, assim, o número de filhos que são obedientes, com limites, filhos disciplinados, filhos que respeitam, que são submissos à autoridade, isso começando pela família, me parece que vem diminuindo e, consequentemente, parece que a gente vê um número muito pequeno também de pais que são presentes na vida de seus filhos, onde o comportamento é coerente com o discurso, com o que eles pregam, com o que eles ensinam. Então, por exemplo, eu como filho, eu desejo enxergar uma coerência nos meus pais. Eu como filho desejo que eles sejam presentes na minha vida, né? Eu tenho uma lembrança muito legal do meu pai, que eu morava com eles e eles moram numa vila e essa vila é uma subidinha e eles moram na última casa. Mas toda vez que minha mãe saía para trabalhar ou para fazer alguma coisa, que ela voltava para casa com uma sacola, com uma bolsa, ela poderia passar no mercado, mas quando ela retornava com uma sacola ou bolsa, o que meu pai fazia? Ele descia e pegava a bolsa dela para ajudar. E isso ele fez diversas vezes. Em alguns momentos ele me chamava para descer também e pegar a bolsa da minha mãe. E aí, em alguns momentos ele só pedia: Alan, pega a bolsa lá da sua mãe. Só que chegou um momento que ele não precisou mais descer, não precisou mais pedir. Automaticamente, quando eu avistava a minha mãe entrar pela porta, o que eu fazia? Descia e pegava a bolsa dela para ajudá-la a subir. Então, tem até um texto muito interessante em João 5,19, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês, que diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, o Filho, ele faz o que vê o Pai fazendo, né? E isso não parou por aí. Com a minha mãe foi a mesma coisa. Ela não ficava falando para mim: Alan, vai estudar. Alan, tem trabalho de casa. Alan, senta para fazer o dever de casa. Não. Ela falava: Alan, pega um caderno na mochila, senta aí e vamos fazer o trabalho de casa. Então, ela me dava um tempinho para me ensinar, né? Aquele tempinho dela. Então, eles eram coerentes, o comportamento deles era coerente com o discurso. E isso, assim, foi sensacional. Para mim, foi sensacional. Só para complementar, eu queria ler Provérbios 22:6, que diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Faz muito pouco tempo que eu aprendi que ensina a criança no caminho e não o caminho. E a diferença é muito grande, porque quando você ensina o caminho, você diz: vai lá. Quando você ensina no caminho, você está andando junto. E isso faz toda a diferença, né? Como o pai do Alan ensinou, primeiro o Alan viu o pai buscando a bolsa, né? Depois ele buscou a bolsa com o pai. Então, se o seu Haroldo tivesse apenas dito: pega lá a bolsa da sua mãe, e ele nunca tivesse visto, nem vivenciado isso, e fosse um discurso vazio, ia acabar caindo no esquecimento.
Mas hoje, eu colho frutos desse plantio feito lá atrás, por uma vivência assim verdadeira, real, de um pai e um filho caminhando juntos no caminho, de uma coisa tão simples, mas como foi importante. E sobre o que a gente vê na palavra de Deus, sobre o versículo que o Alan deu, não adianta a gente falar para o filho, vai ler a Bíblia, vai orar, vai ser honesto, não pode ser fazer isso ou fazer aquilo. Primeiro, os filhos estão observando os pais. Nós somos os maiores observadores, né? Então, os olhos estão postos sobre os pais. Então, primeiro ele vê se o pai e a mãe oram, se eles leem a Bíblia, se eles realmente acreditam, se eles realmente vivenciam aquilo que eles estão falando. Vai ser honesto, mas é diferente quando o pai junto com o filho fala, vamos devolver o troco que veio a mais? Isso é andar junto no caminho. Primeiro a gente vê e aí depois a gente vai fazendo junto. Vamos ler junto a Bíblia? Vamos orar junto? E essa fé, e esse amor, e essa verdade vão sendo construídos juntos no caminho. E é isso, como Jesus ensinou, que faz toda a diferença. Amém. Então, que Deus nos ajude, né, a cumprir bem o nosso papel de pai, de filho, mãe, cônjuge e nos tornamos, que a gente possa nos tornar uma família saudável, né, que dá sabor em amor. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por esse devocional, por esse tempinho, que o Senhor continue abençoando cada família, Deus abençoe e nos ajude a cumprir bem o nosso papel, Deus, e que o Senhor nos ajude também e ajude para aqueles que têm filho, na criação de seus filhos. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até.